No ar, com Hamilton Trevisan. Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje episódio de número 30, direto aqui dos estúdios da Filmix em São José do Rio Preto. Muito obrigado pela sua companhia, aquele primeiro recadinho de sempre. Não esqueça de já se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, dar aquele like, tá bom? E compartilhar para todo mundo que a gente está ao vivo a partir de agora para toda Rio Preto, para o mundo inteiro através aqui da internet. Aproveitar também daquele recadinho importante, tá? Para você participar do nosso chat, você tem que estar inscrito no nosso canal. Como é que faz? Você se inscreve, tem uma regrinha do YouTube que é 1 minuto. 1 minuto você já pode mandar o seu recadinho e pode estar mandando aquele alô pra gente participar, tá bom? Convidada de hoje é muito especial, uma pessoa que desde o início aqui do projeto já estava na minha listinha de pessoas que eu queria trazer para bater um papo, para poder conversar um pouquinho mais, para poder falar sobre toda essa atmosfera que é, né, a corrida de rua, maratona e tudo mais. Então hoje seja bem-vinda a nossa querida Mari Lucchesi. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Muito obrigada a vocês pelo convite. Muito feliz de estar aqui, poder compartilhar aí com você e com o pessoal aí um pouquinho da minha história. Cara, que legal. A Mari é uma pessoa muito bacana, a gente já se conhece há um bom tempo, a família, hoje o Danilão tá aqui também, tá um pouco triste junto comigo porque o Corinthians perdeu, mas fazer o quê, né? Tem que estar tocando o barco aqui pra galera poder acompanhar. Antes da gente começar esse bate-papo aqui sensacional, quero aproveitar e mandar uns recadinhos aqui. Aqui você tá vendo aqui 2 QR Codes, tá? O primeiro é da Montana Automóveis, que é o nosso patrocinador aqui, Master. Então, pra você que tá a fim de comprar o seu carro, financiar o seu carro, trocar o seu carro com ofertas imperdíveis e até 2 anos de garantia, procure a Montana. Clica aqui que você vai ter todas as informações que a Montana oferece para você. E tem também a Blanco Marketing, para você que precisa de uma assessoria, tá? De uma agência que vai realmente te dar um suporte total para que você possa estar fazendo aí aquele up na sua empresa, na divulgação da sua marca. Procure a Blanco Marketing junto com a gente por aqui também. Você tem produtos Apple na sua casa? Se deu algum problema, estragou, alguma coisa nesse sentido, procure a Marcão Imports. Para você comprar o seu novo aparelho, tá? O seu novo iPhone, também o seu relógio, para você que precisa também de um fone, tudo aquilo que você precisa com produtos de qualidade da Apple com até 1 ano de garantia, Marcão Imports tem para você. E eles têm uma tecnologia agora, um novo aparelho, uma máquina que faz o reparo, tá? Ele vai fazer todo o detalhamento para poder consertar aí. Seu iPhone perdeu a tela, quebrou alguma coisinha, a câmera, o Marcão faz isso para você. @Marcão Imports RP é onde você entra direto para você trocar uma ideia com o Marcão. Bom, daqui a pouquinho também nós vamos estar presenteando aqui a Mari. Eu sei que ela tem uma alimentação saudável, precisa estar sempre com uma alimentação em dia, mas às vezes, quem sabe, escapa um pouquinho, como é a farofinha. Farofa da Nega é o melhor acompanhamento do Brasil e tá junto com a gente por aqui. Eles vão estar recebendo um kit também, são 5 sabores, tá? Tem o tradicional, que é sensacional, a tradicional que é incrível, tem a de banana, tem a de limão, tem a caipira e tem também a picante. Farofa da Nega, o melhor acompanhamento do Brasil, farofadanega.com.br para você ter aí no seu estabelecimento e o @Farofa da Nega para você seguir. Para você que precisa também de uma empresa, uma seguradora, para não te dar mais nenhuma dor de cabeça, ficar com tranquilidade, Rava Seguros. Gente, fale com o nosso querido Rafa, lá você vai encontrar tudo que você precisa para deixar aí a sua casa, o seu veículo, tudo aquilo, a sua vida, né, assegurada, com condições especiais e com a garantia absoluta de qualidade total, tá bom? Seguradora, você sabe, Rava junto com a gente. Tom Esportes, a melhor loja de esportes aqui em São José do Rio Preto, fica lá no Shopping Iguatemi, no piso 1, tá? Você vai encontrar uma loja bonitona, laranja, tudo aquilo que você precisa para você praticar o seu esporte. Lá tem bikes também, para você que gosta de fazer um pedal, pra galera que tá nesse beach tênis, lá tem raquetes, tem muita coisa legais. Dê uma passadinha lá, @TomSports_ para você saber das novidades. E com a gente também a Mariner Calçados, 2 lojas em Rio Preto, o melhor em calçados masculino e também, é claro, da linha feminino para você. Na Mariner você tem estacionamento próprio, chegando lá você vai encontrar tudo em couro e o mais bacana, condições especiais para você parcelar. Obrigado a toda essa galera, daqui a pouquinho a gente fala mais de outros patrocinadores e vamos começar o nosso bate-papo aqui com a nossa convidada. Mais uma vez, lembrando, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar o like, compartilhar e para você participar do chat você tem que estar inscrito, então já manda o seu recadinho aqui para nossa campeã. Ô Mari, vamos começar com aquela pergunta básica, né? Quando é que começou essa paixão, né, pela corrida de rua? Como é que começou? Você falou assim, não, eu acho que vai dar certo, isso aqui é uma coisa que tem tudo a ver comigo. O meu início foi em 2016, né?
Eu praticava corrida dentro de academia, em esteira mesmo, para fazer um cardio, para manter a boa forma, né? Enfim, e um dia uma amiga convidou para a gente fazer uma prova. E eu falei, nossa, mas eu não entendo nada de corrida, né? Ela falou, mas você corre aqui na academia e tal. Eu falei, mas eu não entendo nada. Não, mas vamos comigo, tal. Eu tô inscrita, eu vou te instruir como é que faz, você faz inscrição e tal. E eu fui numa track and field, foi a primeira prova minha, de 5 quilômetros. E a gente foi, não sabia nem como marcava a distância, eu só fiz o trajeto, concluí lá com ela bem, numa boa, conversando, né? A gente se divertiu muito. E eu gostei muito, assim, foi algo muito novo, muito diferente para mim, não conhecia mesmo. E me apaixonei, porque é uma festa, né? Uma prova de corrida, né? Você já teve oportunidade de participar aí. É uma festa. E assim foi. A Track and Field normalmente tem uma segunda edição, aí eu já me inscrevi. E a partir da terceira, acho que quarta prova, eu já comecei a subir ao pódio. Então foi quando percebi que tinha alguma coisa, né? Ali que eu talvez tivesse me encontrado num esporte. E foi assim que eu comecei e fui procurando, né? Fui me interessando. Até que um treinador me viu correndo, né? O Igor, foi meu primeiro treinador. E ele me convidou para eu conhecer, né, a assessoria da academia, participar do grupo de corrida. Aí eu comecei a aprender, né, sobre tudo, postura, tempo, relógio, como que marcava e tal. Aí eu fui me apaixonando. Muito bem. Falar nisso, o Igor mandou um recadinho pra gente aqui, certo, André? Vamos saber o que o Igor falou. Tu vai passar aqui na nossa TV. Vai passar na tela ou na TV maior? Naquela menor. Então, vamos saber o que o Igor disse aqui da nossa querida Mari. Fala aí, Igor. Olá, tudo bem? Sou Igor Lorenzato, treinador de corrida de rua. E gosto de dizer que eu sou uma pessoa abençoada pelo Papai do Céu, porque logo no início da minha carreira tive a felicidade de encontrar a Mari. E na época, né, quando eu trabalhava na academia, eu a via correndo, mas eu percebi que ela não participava das provas, até que um dia, na retirada de kit, tive a felicidade de encontrar, conversar com ela. Ela não treinava com nenhuma equipe, fiz o convite para que ela treinasse conosco e passou um tempinho, ela foi. O nosso treino, né, era um grupo de corrida, né, na academia. Então ela recebia as orientações de treino, foi até engraçado porque ela corria 16, 17 quilômetros nas provas de Rio Preto ela participava de 5 quilômetros. Até que um belo dia ela se inscreveu numa corrida de 10K, onde ela correu a 4,15 de pace e deu a ela a segunda colocação. E a partir dali acredito que foi a virada de chave, né, para os treinos, para as provas mais longas, né, onde quebrou, né, esse mito de prova curta, e ela me procurou para que a gente pudesse fazer um trabalho individualizado com a planilha de treino, e ela se inscreveu para a meia maratona do Rio e para a maratona de Floripa, né? Eu guardo com muito carinho essa camiseta que eu ganhei dela e do Danilo. E na meia maratona do Rio, se eu não estiver enganado, ela foi quarto lugar na sua categoria, e na maratona de Floripa ela já conquistou um troféu. Se eu não estiver enganado, foi terceira colocada na categoria. E durante esse ano ela continuou batendo marcas, né? Bateu as marcas que tinha e melhorou seus tempos, né? Com muita dedicação, com muita disciplina. Uma atleta determinada, uma atleta que não perde treino, uma atleta que sempre quer mais. E não é à toa que chegou onde chegou, né, por ter essa personalidade forte, uma personalidade competitiva. No outro ano, ela correu a Maratona do Rio novamente como treino, fez 2 horas e 23, 24. E depois Chicago, ela fez uma prova espetacular. Uma atleta que é muito forte, não só no treinamento, mas é muito forte nas adversidades, porque como é uma cidade que tem muitos prédios, o GPS dela se perdeu e a gente tinha feito uma programação para que a cada 5 quilômetros, né, que a prova ela dá em quilômetros,
ela coloca a placa de 5, então a gente tinha uma programação a cada 5 km pelo tempo total que ela deveria estar a cada percurso. E assim ela fez, né, correu a prova do início ao fim, a 4h30, a gente tinha prescrito uma prova progressiva, mas ela se manteve a 4h30 e finalizou ali dentro do estimado, que era 3h10, que deu a ela aí a 11ª colocação, a 11ª mulher brasileira, melhor posicionada dentro da prova, conquistando essa marca aí espetacular. Mari, quero deixar aqui minha imensa gratidão, né, por todos esses anos juntos. Quero desejar sucesso, né, na sua prova. Hoje você mais madura, com muitos anos de treino, com uma equipe espetacular, né, junto com você, né, o Alex, que eu considero um cara fantástico, né, a Vanessa e toda a equipe. E quero deixar aqui minha torcida. E aqueles 3h10 já foi pulverizado e tenho certeza que você vai realizar aí sua melhor marca pessoal, ainda mais conhecendo o percurso, né, sabendo de todas as possibilidades e adversidades que pode acontecer. E quero desejar aí não só, né, melhora do seu tempo, mas que você faça uma prova gostosa, uma prova que você sinta prazer, porque eu sei que você ama a corrida de rua. E a gente vai estar aqui na torcida por você, tá bom? Um grande beijo no seu coração. Muito obrigado por tudo. Só tenho a agradecer mesmo por tudo que vivemos juntos aí no nosso início de carreira. Já é sucesso sempre. Um grande beijo. Valeu! Grande Igor Lorenzato. Um abraço pro Igor, que é o nosso Rodrigo Wilber aqui de Rio Preto. O cara é galã, né? Tá sempre junto com a gente. Resumiu tudo a carreira do começo da carreira da Mari aqui. Já mandou 5 perguntas minhas aqui embora, mas tá tudo certo. Que bacana, né? É um pouquinho da sua trajetória. Eu tô vendo que você tá emocionada, porque é o começo de tudo, né? E ele foi aquela pessoa que falou, não, acho que você tem futuro. Sim, o Igor é uma pessoa assim, né, jamais vou esquecer tudo que a gente construiu junto, né, ele me colocou nesse mundo da corrida, me mostrou o caminho, né, então eu sou imensamente grata, fiquei muito feliz pela homenagem, pelo vídeo dele, resumiu tudo, alguns números que nem eu me lembrava. E ele foi muito importante, sim, eu sempre vou carregar o nome dele comigo e uma enorme, imensa gratidão por tudo que ele fez para mim, né? E é isso, hoje ele está aí também super bem profissionalmente, com uma equipe enorme, bonito de ver a dedicação dele. Ele é uma pessoa espetacular, como ser humano e como treinador. Beleza, Igor, um abraço, cara, que Deus te abençoe, obrigado. Eu mandei um recadinho para ele, gravou na hora, ele falou, claro, já vou mandar aqui para você, e obrigado mesmo, de coração, tá bom? Ô Mari, já tem umas pessoas aqui que tá dando um toque, o Nelson Vila, bora lá Magrela, tá mandando um alô, o Igor tá aqui, ó, gratidão demais a você, viu, Mari? Você é sensacional. A Yasmin Aveiro, boa noite, Hamilton, aqui é o Leandro Pedro, sucesso total, beleza, um abraço para você também. A Yara Daltro, oi Mari e Hamilton, já postos aqui para poder ouvir vocês, a Camila também já tá mandando um beijo aqui, a galera que tá junto com a gente hoje para poder acompanhar. Bom, e uma coisa engraçada é que, assim, você lembra da primeira corrida que você fez, o tempo que você fez ou não? Então, essa da Track and Field, eu depois nem sabia que tinha resultado em site. Tá, foi só mesmo para poder... fui buscar depois, mas assim, que eu me lembre, eu já fui super bem, assim, para uma iniciante, né? Eu corri para 26 minutos. Sim. Então, já foi algo assim, para quem não treinava, não tinha conhecimento, né? Então, isso já mostrava algum caminho, né? Que tinha um cardio bom, que tinha algo assim para correr, né? Ô Mari, quando você pegou o seu primeiro troféu na mão, assim, que você já chegou lá, categoria, já te chamaram e tal, como é que foi essa sensação, né? Porque, era uma brincadeira, você estava correndo dentro de uma academia, uma amiga fez inscrição, você quis ir com ela, e de repente, depois de algumas corridas, você já estava lá no pódio. Exatamente, e foi na próxima que eu fui dar Track and Field, a mesma prova, mas na segunda etapa, e eu não me esqueço que eu cruzei o pórtico e em quarta. Aí eu falei, poxa, que pena, não peguei troféu, né? Já estava avisando, assim, né, que talvez pudesse, que tinha chance.
E daí uma pessoa virou para mim e falou assim, não, mas agora nessa etapa a gente colocou até a 5ª colocada. Então foi 2 surpresas, né, para mim. A categoria já era com foi conquistar o troféu ali e já tinha aumentado uma colocação. Então eu fiquei assim super feliz, né, muito feliz mesmo, assim. Para mim, comecei a correr por uma brincadeira e fui conquistando algo sem pretensão, né, de chegar onde eu cheguei hoje. E fui buscando, me dedicando e buscando, e isso foi me levando a esses resultados, né? Então é muito gratificante, assim, muito, muito mesmo. Muito bem. Ô Mari, como que é a sua rotina, né? Hoje eu estava acompanhando os seus stories na parte da manhã, você já tinha corrido 22 quilômetros de manhã, né? Você tinha feito um tempo aí. Como que é hoje vamos dizer assim, antigamente você tinha os seus treinos, você tinha, trocava um pouco em relação àquilo que você fazia durante a semana inteira, né? Mas hoje já é uma coisa assim, realmente extremamente profissional. Você é uma corredora profissional. A rotina muda completamente, desde alimentação, sono e tudo mais. Como que é hoje uma rotina de um atleta profissional como você? Então, a rotina é bem difícil, assim, né? É uma rotina puxada. Eu tenho que me dividir entre os meus filhos, entre a minha casa, sim, que eu faço tudo sozinha, entre o meu Instagram, né? Que hoje eu sou influenciadora, sim, do esporte. E, então, assim, acorda super cedo, né? Já tomo o meu pré-treino, faço o meu treino, procuro fazer sempre na parte da manhã, porque é quando eu me sinto mais disposta. Eu acho que o corpo e a mente estão descansados, né? Porque ao longo do dia você vai criando situações, né? Causando algumas coisas, problemas, acumulando. Eu acho muito difícil treinar no, sim, final do dia. Isso particular meu. Então eu procuro treinar de manhã. Quando eu tenho o segundo turno de treino, normalmente é musculação, pilates, aí sim eu consigo fazer às vezes na parte da tarde. E normalmente são 2 treinos por dia. Então eu corro ou pedalo, depois volto, aí a minha rotina começa dentro de casa, né? O meu trabalho com o Instagram, minha casa, os meus filhos, almoço, enfim. E tudo muito... Eu tento, assim como na corrida, na minha vida, tudo ter uma rotina, né? Ter horário, eu tento programar, ser tudo muito bem programado para eu não me perder, né? Não ficar muito acumulada e dar conta de tudo. Mas hoje em dia eu já estou muito habituada, assim, já é automático. Meio automático. Uhum. Muito bem. E hoje você está com a Briane Assessoria, é isso? Isso. Tá, o Alex Briane. Inclusive, uhum, o Alex mandou um recadinho para você também. Ah, meu Deus. Vamos saber, vamos ouvir aqui. Fala, Alex, conta pra gente um pouquinho aqui da nossa convidada. Olá, Milton. Oi, Mari, tudo bem? Bom, antes de mais nada, eu quero deixar aqui meus parabéns a Milton pelo excelente programa. Valeu. Que vem aí trazendo cada vez mais informações para o nosso esporte. Isso é muito bacana, tá bom? Parabéns. Obrigado. E claro, parabéns, Mari, por todas as suas conquistas, grandes conquistas já alcançadas, mas tenho certeza que vai alcançar muito mais ainda, né, Milton? Porque ela é uma atleta, sim, extremamente dedicada, disciplinada, acho que entendeu realmente o processo físico e mental para poder chegar onde ela chegou com grandes resultados, né? E como eu digo sempre, acho que uma grande atleta não é só a parte física, e sim demanda também da parte mental, de tudo que envolve um treinamento, um processo, né? Muitas vezes as pessoas vê só as partes boas, né? Só às vezes cruzando a linha de chegada, ou um ou outro treino postado aí nas redes sociais, mas o mais importante é o que acontece no dia a dia, os detalhes do dia a dia, a dedicação com a saúde, com a disciplina, com o sono, com o descanso, seguir os treinos à risca. Isso a Mari faz muito bem e não é à toa que ela vem alcançando aí os resultados que ela vem atingindo, e com certeza vai atingir outros ainda, tá bom? E agora que venha ao próximo desafio, que é Chicago, e até lá. Viu? Um grande abraço, um grande beijo e parabéns. Parabéns mesmo. Valeu, grande Alex, um abraço pra você também, cara, tá bom? Obrigado também. Na hora que eu mandei a mensagem, ele falou, me explica como é que faz. Falei, só vira o celular e manda. Então, obrigado, parabéns também. A gente sabe que é uma assessoria muito respeitada e pô, tem só atleta de peso lá, e a Mari já tá fazendo parte desse time também. Como é que foi esse convite? Como é que foi que você chegou na Briane? Então, o Alex entrou na minha vida num momento bem delicado, né? Eu estava vindo de uma lesão, estava lesionada.
Isso tá com quase 2 anos, foi em outubro de 2021. E um momento para o atleta muito ruim, né? Sim. A gente fica muito mal, assim, né? Como ele falou, dessa parte psicológica, emocional do atleta. Muitas vezes a gente leva em conta só o treinamento, né? E a gente, como atleta, precisa muito de um ser humano, né? Além Sim. de um treinador. E ele faz isso, executa isso com muita excelência. Então, ele me acolheu, assim, num momento muito difícil. Foi muito importante para mim e me ensinou, assim, a começar tudo novamente, né? Eu a reaprender a ser uma corredora, né? A respeitar o meu corpo, a respeitar os meus limites. Então, ele trabalhou isso de uma maneira muito boa e trabalha muito bem com isso até hoje. E daí a gente foi, né? Começando assim, engatinhando, porque eu, voltando de lesão, a gente volta quase do zero, né? Claro que eu tinha uma base, né? Como atleta, mas toda a parte de fortalecimento, tudo, a gente começou de novo. Então, foi muito, muito legal, assim, né? Começar com ele, foi importante, né? Esse recomeço. E quando eu comecei com ele, ainda falei para ele, eu tô muito desencanada com relação à performance. Eu só quero correr sem machucar. Eu não quero machucar mais. Eu vinha da 3ª lesão no ano. Então, ele conversou muito comigo, me explicou como ele trabalhava e eu aceitei, respeitei e estava afim, né, de recomeçar e recomeçar bem, né, forte, voltar, né, porque a gente fica naquela ansiedade, a gente quer voltar de onde a gente parou, né, e ele o tempo todo calma, né, a gente precisa ir retomando aos poucos para não machucar novamente e assim foi. Como ele falou, eu entendi, respeitei o processo e a gente construiu aí coisas e números que eu jamais imaginei conquistar assim em tão pouco tempo, né? Tô com ele, vai fazer aí 2 anos e graças a Deus tá caminhando tudo super bem. Isso é uma coisa muito importante também, porque às vezes a pessoa fala, eu faço parte de uma assessoria. Não é só você estar com o uniforme da assessoria, né? Tem todo um trabalho, tem todo um conjunto, né? Que o pessoal realmente faz. Realmente é uma assessoria, né? Sim. Tá te assessorando em tudo aquilo que você precisa. E penso eu, né? Não tenho muita, vamos dizer assim, uma noção disso, mas quando seja um jogador de futebol, um atleta, ele se machuca muito, talvez ele fica com medo, né, de voltar a se machucar. Então, assim, o trabalho, principalmente o trabalho psicológico, de falar, não, você já está bem, já está curado, já está tudo certo, e agora é só fazer seus treinos. Isso também eu acho que é uma coisa muito importante. Então, tem a parte física, que você tem que continuar os treinos, e a cabeça tem que estar boa para que você possa organizar. E essa retomada é muito difícil, porque a gente ainda tem, né, alguns vestígios da lesão, ainda às vezes sente um pouco de dor no começo, mas tem que controlar, porque a cabeça da gente faz coisa, né? Pode ser que traga uma dor que não existe, então os bastidores são bem mais complicados do que parece, assim, a gente passa por muita coisa mesmo, que não é tudo que a gente consegue dividir e mostrar, né? Sim. Lembrando, todo mundo que está nos assistindo agora, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar o like e compartilhar com todo mundo, tá bom? Principalmente para você participar do chat, você tem que estar inscrito no canal. Então, o que você faz? Vai lá, se inscreve, é 1 minutinho só, é o regulamento que o nosso querido YouTube tem, e você já pode mandar a sua perguntinha aqui pra gente. Deixa eu falar aqui sobre um lugar muito bacana que eu conheci essa semana, que é o Spa Fabiana Moraes, tá? Vai estar junto com a gente por aqui, para você que tá afim de fazer pilates, também aromaterapia, osteopatia, ozônio, massagens relaxantes, tá bom? E também drenagem linfática. Logo, logo o pessoal vai estar aqui também trocando uma ideia com a gente. Procure então o Spa doutora Fabiana Moraes. Gente, é um lugar incrível, sensacional, vale muito a pena. Então, para você que está procurando um espaço muito legal para você poder fazer aí, principalmente, né, quem está procurando, vamos dizer assim, estou machucado, preciso ir numa físio, preciso fazer também algum tipo de pilates, você vai encontrar tudo isso lá com a nossa querida Fabiana. Um abraço para você, viu, Fabiana, para toda a sua equipe, obrigado de coração. Quero aproveitar também e falar da AM Informática. Semana que vem o Gustavo vai estar por aqui, a gente vai estar batendo um papo com ele. A AM está completando 18 anos no próximo dia 25. Então, na véspera, dia 24, a gente vai estar trocando uma ideia. Tem um montão de
de prêmio que você pode estar participando, tem um sorteio, aqui tem esse fone aqui sensacional para a galera poder concorrer, um fone sem fio, é da Lenovo. Tem também aqui, entre os prêmios, vai ter um prêmio exclusivo pro chat, tá? Para quem estiver participando. Tem esse relógio também que é incrível, que já vem com a pulseira extra, então vale a pena também. Tudo isso você encontra lá no @ no ar com Hamilton, você faz o seu cadastro lá, você já segue as regras para você poder participar. O sorteio vai ser ao vivo na semana que vem. E para você que está procurando uma empresa bacana e informática, quer montar aquele computador, aquele game legal para você, procure a M Informática, @M Informática e Sistemas, onde você vai ter todas as informações para você comprar tudo aquilo que você precisa em tecnologia, em informática e em acessórios também. E se você tem a sua empresa, tem vários computadores e você precisa de alguém para poder fazer a manutenção, a M Informática faz também, tá? Vai lá, assina um contratinho com a galera que com certeza você vai gostar. A Interessências do nosso amigo Denelson, que deve estar muito feliz porque o São Paulo ganhou, não é? Tudo aquilo que você precisa em aromatizantes, perfumes finos, inclusive semana que vem vamos sortear um perfume bacana também aqui da Interessências. Você procura na Interessências, interessências.com.br, tem também o @Interessências para você ter informações lá no Instagram, aquele curso também para você ganhar uns trocados aí, aquele dinheiro bacana, aquele extra, tá bom? Para você trabalhar com as essências especiais, você encontra na Interessências. O nosso querido Marcos, nosso querido Márcio Óculos, nosso patrocinador. Cara, você procurou aí o seu oftalmologista? Precisa com certeza de óculos? As melhores lentes, as melhores armações e o melhor preço você encontra no Márcio Óculos. Márcio Óculos, junto com a gente por aqui, óculos de sol também, para você garantir aquele presentão especial para quem você gosta. E também a Casual Uniformes está junto com a gente aqui no ar, Casual Uniformes, novo endereço agora, procure lá no Instagram, para você que precisa do uniforme, para você treinar, para você pescar, para sua empresa, para o seu estabelecimento, para você que precisa ir para sua clínica, tudo a Casual tem para você, tá bom? E fechando essa parte dos patrocinadores, o Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Baixe o aplicativo do Fernandão e já segue lá também no Instagram, @Fernandão Bebidas. Tem esse copão aqui que a gente vai sortear no dia 31 para a galera que está participando aqui com a gente, tá bom? E daqui a pouquinho a gente vai dar uma passadinha aqui no nosso Instagram, porque a gente deixou uma caixinha para o pessoal fazer as perguntas para nossa querida Mari. A galera tem as curiosidades de como que funciona todas as coisas, né, nesse tempo de corrida. Ô Mari, uma das coisas impressionantes também que a gente percebe que precisa ter alimentação. E alimentação saudável é uma coisa que você pode perceber que eu não faço. Não tem um. E aí o que acontece? Mas eu tô fazendo agora, vou começar a fazer certinho, porque senão não tem jeito, né, gente? Vai morrer mesmo. E aí o que acontece? Treino, alimentação, tem que comer na hora certa, o que você pode comer, tem coisa que é legal, que te ajuda, que te dá força, que deixa você mais leve, alguma coisa nesse sentido. E aí você precisa sempre procurar aqui, profissional bacana, né? Uhum. E nós temos um profissional legal que é o Rafael. O Rafael, ele falou assim, eu quero participar desse programa aí, porque eu quero falar algumas coisas sobre a Mari, se ela seguia tudo bem a dieta, como é que funcionava, tudo bonitinho. Então o Rafael também mandou um recadinho pra gente aqui, pra gente saber como que funciona a alimentação da nossa atleta. Conta pra gente, Rafa. Fala, Milton, tudo jóia, Mari? Bom, tô aqui para parabenizar você, Mari, pela super atleta que você é, né? A determinação que você tem aí com o esporte. Você vem evoluindo a cada dia, né? Estamos aí desde 2018 conversando, podendo planejar sua alimentação nas corridas. É um prazer imenso fazer parte da sua equipe. E mais uma vez, parabéns aí para você, que espero que continue aí evoluindo. E no que precisar, estarei aí sempre para te ajudar. Um abraço. Valeu, Rafa, um abraço para você também, tá sempre lá na rádio trocando uma ideia com o nosso querido Dárcio, falando aí sobre alimentação saudável. Alimentação é muito importante para um atleta profissional. Sim, eu falo que alimentação e treino tem que caminhar junto, né? Não existe sem o outro. Depois que eu comecei a frequentar o Rafa, eu já corria, tinha 2 anos. A minha evolução foi assim, né, nítida. Só fui crescendo cada dia mais com performance. E muitos tabus, né, muitas coisas que o Rafa tirou da minha cabeça. E introduziu o carboidrato, né? Coisa que eu acho que típico da maioria das mulheres aí, tem esse tabu com carboidrato. E eu resolvi confiar, né, na alimentação dele, profissional respeitadíssimo, super competente, estudioso.
E deu tudo certo. E desde lá, então, a gente só conquistou coisas boas com isso. E é isso, eu falo com o Rafa, assim, praticamente toda semana, a cada treino ele ajusta para mim. A suplementação, que também é extremamente importante, né, durante um treino, principalmente eu que faço treinos volumosos, né. E a minha alimentação, meu dia a dia, a dieta do Rafa, eu falo que é a dieta mais simples que tem de fazer, porque o Rafa trabalha com comida mesmo, né? Comida caseira, não tem frescura, não tem que ficar fazendo nada, preparando nada de diferente do que os meus meninos comem. A gente come tudo a mesma comida e o cardápio dele é super extenso para substituições, enfim. E eu como de tudo. Tá? Eu peso, né? Eu tenho uma balança, eu tenho uma quantidade que eu preciso comer. Eu peso até porque por colher ou no olho, assim, você não consegue medir aquela quantidade que você precisa comer, né? Então, eu preciso da balança porque eu não posso perder peso, né? Perder peso é perder força e performance, e a gente não quer isso, né? E como os treinos são extensos, né, são volumosos, então a tendência é perder. Então a gente mantém ali a alimentação certinha, pesadinha, para que isso não aconteça. E até por conta de futuras lesões, né? A alimentação é extremamente importante para proteger a musculatura, a articulação, proteger tudo, né? O corpo da gente. A alimentação é extremamente importante, então eu vejo, às vezes, recebo muitas perguntas diariamente sobre comida, sobre dieta, e eu falo para o pessoal, procure um profissional, porque é muito individual, né? Sim. Por exemplo, às vezes eu posto, às vezes eu não posto o que eu como, porque algumas pessoas se assustam, né, e outras entendem, né? Eu treino muito, então eu como muito, para você ter uma ideia, o meu carboidrato no almoço e no jantar são 300 gramas, é muito carboidrato. Sim. Então, as pessoas se assustam. Eu faço 6 refeições por dia. Então, assim, é muita alimentação. Mas eu treino muito. Então, é preciso comer, né? E hoje em dia a gente vê algumas coisas que... um pouco complicadas, assim, né? As pessoas mostram uma realidade não muito boa. Então, tem que ter muito cuidado, porque existem muitos distúrbios, né, alimentares, muitas coisas. E eu vejo atletas se machucando muito, e muitas vezes a gente vê que é porque não está se alimentando, o que é uma pena, né? Pessoas que treinam certo, que têm performance, mas começa a negligenciar a dieta e o resultado não é legal. Complicado. Nós separamos algumas perguntas aqui do pessoal, né, que estava trocando uma ideia com a gente. A Tati, ela quer saber o seguinte, né? Quais foram as corridas mais difíceis, né, que você já teve, né? E se teve alguma que você não conseguiu concluir? Não tive esse momento ainda, felizmente. Graças a Deus. Felizmente não. É algo que pode sim, estamos todos sujeitos a ter que abandonar uma prova ou para uma... Minto, eu tive sim, agora que eu me lembrei. Eu fui estrear em uma prova, um duatlon, e eu me machuquei. Eu tive uma lesão na prova. Estava super bem e eu comecei a sentir os meus quadríceps, uma dor imensa, assim, algo surreal, que eu não conseguia caminhar. Estava correndo e tive que parar e caminhar para concluir a primeira corrida. Não fiz nem metade da prova. Foi muito ruim mesmo. Mas foi a única, assim, a hora que você me perguntou, me veio assim, tipo, quebrou, alguma coisa assim, né? Teve que abandonar. Não, foi nesse caso. Foi muito, muito chato, muito triste. Mas, enfim, acontece, estamos, né, sujeitos a isso. E uma muito difícil são as provas curtas para mim hoje, são as provas mais difíceis. Até você viu no começo que o Igor falou, né, que eu só corria 5, treinava 16 e corria 5. Então, eu acho que desde sempre eu gosto da longa distância, mas ainda não sabia, né, essa diferença, me encontrar aí. Depois que eu me encontrei nas longas distâncias, eu hoje dificilmente faço prova de 5 e de 10, assim. Às vezes faço, mas é muito menos. São as provas mais difíceis para mim, são as curtas, porque a gente trabalha num limiar ali muito mais forte, né? Eu lembro que quando eu comecei a
apresentar as provas foi, acho que quando você começou realmente a estar participando de todas, né? E eu me lembro que tinha, assim, uma disputa muito grande entre você e a Flavinha, que não sei se é de Olímpia ou de Barretos. Sim, a Flavinha Diniz. Flávia Diniz. Corre pra caramba. E a gente ficava naquela expectativa, quem que vai chegar, quem que vai chegar, quem que vai chegar, né? E de repente, bom, eu estava acompanhando durante muitos anos, né? Esse ano que eu dei uma pausa, mas era impressionante. Você chegava e a segunda colocada demorava muito para chegar, a não ser quando era a Flávia. Quando era a Flávia era bem, né? Bem próximo. E isso é uma coisa boa, porque uma ajuda a outra, né? A tá sempre, não assim, é minha concorrente, é minha adversária número 1. Não, é um para poder, eu quero crescer, eu quero fazer mais, eu quero correr atrás. Para ela também foi muito bom isso aí, né? Eu lembro que teve, acho que 2 corridas que ela não foi porque ela machucou. E a gente ficava naquela expectativa. E depois eu nunca mais te vi. Né? Durante 2, 3 anos e tal, eu falei, gente, será que a Mari mudou? Será que aconteceu alguma coisa e tal? Mas aí que quando um dia eu tava conversando, não sei se foi com o Andy, com quem que era, falou, não, a Mari agora ela tá num outro top, né? Ela tá fazendo corridas maiores, não é mais de 5 e de 10. Sim. Então por isso às vezes choca as provas, então não dá pra ela poder vir aqui, né? E aí que eu fui te acompanhar mais vezes, né? Que a gente tava vendo realmente tudo que tava acontecendo. E foi um boom que foi muito rápido, vamos dizer assim, né? Porque de uma hora para outra você começou a correr, de uma hora para outra você já começou a estar em outros lugares e começou a pintar maratonas e outras coisas assim em cima. E a gente ficava naquela expectativa, mas rapaz, não vai vir mais aqui. Ganhava a Alcer Cup, foi campeão de todas as etapas e tudo mais. Rio Preto é uma cidade que quando você estava disputando aqui, por mais que é curta, né, a prova, a gente tinha, assim, uma corrida que era num frio muito forte, né? Que era de madrugada. Uma outra corrida que era em terra, né? Que a gente já teve também aqui. Tinha corrida que era num sol e teve corrida até em chuva, né? Nessa sua trajetória toda, em relação à maratona, que o tempo é maior, é pior tal... Você já pegou todo esse tipo de adversidade em relação à chuva, alguma coisa nesse sentido? Tem algumas dessas estações ou dessas adversidades que você prefere, que você fala, não, começou a chover, agora eu sei que eu vou ganhar, ou não, agora tá mais tranquilo, agora eu sei que eu dou conta. Tem isso também para quem pensa? Tem sim. Eu já peguei todas essas temperaturas que você falou, já peguei chuva. A que a gente gosta mais normalmente é uma temperatura entre aí 12, 14, 15 graus, que é o ideal, assim, que é uma temperatura que a gente consegue performar muito bem, porque a gente não tem uma transpiração excessiva, né? Aquele clima gostoso, você não precisa colocar um monte de roupa, não precisa colocar luva, também não atrapalha. Então, é a temperatura mais confortável para mim, é o clima que eu prefiro, assim, correr, mas já peguei de tudo, né? Já corri no Rio, o Rio é super quente, super úmido, venta pra caramba, atrapalha pra caramba, né? Agora, quando eu estreiei na Elite, a minha primeira prova foi no Rio, na minha maratona. Peguei uma situação como essa e só retomando o que você falou, quando uma ajuda a outra, né? Sim. Correr junto e tal. Então, no Rio largamos em 17 meninas e um pelotãozinho já disparou, assim, né? Eu sabia que não tinha ritmo para ir com elas. Ficamos algumas para trás, mas logo se dispersou. Então, quando você começa na Elite, é esse outro passo que você dá com relação a isso também. Você não corre normalmente com todo mundo. É uma corrida muito mais solitária, né? Sim. Então, é mentalmente mais difícil. Bate o vento, você não tem proteção nenhuma, você não tem a outra ali para te dar um apoio, né? Mesmo que emocional, isso ajuda muito, né? Eu falo que, assim, eu sempre corro para buscar o meu tempo. Então, independente de eu estar com uma menina que eu sei que é mais forte, ou que eu não sei, que eu não conheço, eu mantenho a minha prova em mente, sabe? Eu não forço, eu não tiro o pé para ficar acompanhada ou não. Sim. Mas ajuda muito, né? Tanto é que as quenianas treinam em monte, né? Sim. Em pelotão. Isso ajuda muito. Mas, enfim, às vezes não é possível, né? No Rio mesmo eu corri sozinha, então eu peguei esse vento o tempo todo, sofri pra caramba. Não foi uma experiência boa, foi uma experiência diferente,
estar na elite foi muito bom, né? Eu larguei ali do lado do Danielzinho, para você ter uma ideia. Sim. Foi surreal, assim, né? De grandioso. Tinha a africana, tinha a argentina, tinha um monte de meninas também super fortes, inspirações, assim. Mas tem esse outro lado, né? Que a gente corre esse risco dessas corridas mais solitárias. E esses climas que você falou de todos, o que eu prefiro é o clima frio, mais friozinho mesmo. É mesmo? É o que a gente performa melhor. E é estranho porque, assim, você tem que aquecer, né? Pra você poder pegar do frio. Uhum. Que chega e tá frio, você tem que esquentar. Isso, gente, isso mesmo. Meu Deus do céu. Muitas vezes a gente, se tá uma temperatura, né, muito baixa, a gente aquece com roupa, né? Com corta-vento e tal. Aí depois a gente tira para não atrapalhar e não perder tempo na hora da prova, né? Sim. Ó, mandar um abraço pro pessoal que tá aqui no nosso chat, tá mandando um beijo aqui pra gente. Ó, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar aquele like, compartilhar. E para você participar do nosso chat, você tem que se inscrever no canal, tá? Se inscreva aí rapidamente, em 1 minuto, você já vai estar podendo estar participando com a gente. A Lecigiane Borges tá aqui, Briane Assessoria, colocando um coraçãozinho. O Saulinho Junqueira, aí sim, exemplo de humildade e simplicidade, merece estar onde está, pessoa que eu convivo há pouco tempo, mas aprendi a ter o total respeito a essa pessoa maravilhosa. Beleza, a Briane também, assessoria, mandando aqui parabéns. O Nelson Vila, Milton, eu quero um boné desse, depois nós vamos combinar aqui, viu, Nelson? Ela falou assim que depois ela traz pro velho. O Carlos Alberto, boa noite, Hamilton, valeu, Carlos, um abraço pra você. A Ana Paula, tá aqui, ó, quanto orgulho de você, Mari, na nossa equipe, né? Parabéns, você merece todo o sucesso. A Ana Paula Oba tá mandando aqui. O Luiz Henrique Vila, Mari, grande orgulho, merece todo o sucesso que está tendo e terá muito mais. A Maria Cristina Antoniassi também, parabéns, Mari, uma atleta de sucesso e resultados por conta de disciplina e dedicação e amor ao esporte. Sou sua fã, coragem sempre, né? A Maria Cristina tá mandando um beijão pra você também. O Lázaro também já tá por aqui, pessoal que tá acompanhando a gente através do nosso chat. Não esqueça de se inscrever no canal, todo mundo aí, hein, para poder estar participando, tá? Ô, Mari, como é que funciona as estratégias de uma corrida assim, né? Porque, pô, você vai lá e tal, você já sabe como é que vai ser a prova, você já sabe o trajeto, aonde já tem uma reta, onde que é descida, onde é subida, o estudo que você tem, a parte psicológica para você falar assim, não, eu tô bem fisicamente, eu preciso, agora nessa parte aqui, eu preciso ter mais força para subir, nessa parte eu posso guardar um pouquinho para depois. Como que funciona tudo isso? Como é que é a cabeça de um atleta, assim? É tudo muito bem planejado. Eu sou bem, assim, metódica com isso e tento errar o mínimo possível, principalmente quando a gente está buscando marcas, assim, né, expressivas, a gente precisa ter todo esse cuidado, né? Cada segundo ali conta. Até quando a gente vai fazer uma curva, a gente tem que tangenciar para tentar fazer ela menos aberta possível, né? Para não ir somando metragem depois no final da sua prova. Então, sim, eu normalmente pego o regulamento de prova, a gente vê o percurso, né, e traço uma estratégia. Por exemplo, vou citar o exemplo dessa última prova que eu fiz agora em São Paulo. Eu fiz uma maratona, né, na São Paulo City, e é uma prova bem dura. É uma prova que os primeiros 21, a primeira parte, é um sobe e desce danado, né, a gente pega 23 de maio ali, pega várias subidas. Então, foi planejado, normalmente eu faço a minha prova por blocos, né, então fizemos por blocos de 14 quilômetros e o Alex planeja tudo, o ritmo, para que eu não sofra tanto nessa parte, não me desgaste tanto nessa parte com subidas, né? Então, depois que eu passei esses 21, fiz mais tranquilo ali, aí depois era a hora de apertar para buscar a marca, né, que eu queria. Só que aí tem que ter isso em mente, que esse apertar depois vai ter que apertar mesmo, né? Eu tinha que tirar essa diferença. Não tem como. Não tem como. Então, é uma conversa, eu falo que eu converso comigo o tempo todo, é um bate-papo, assim, 42 quilômetros conversando comigo mesmo. Então, as pessoas falam assim, você corre super focada. Porque eu tô batendo um papo, assim, sabe? Conversando e negociando com a minha mente. Eu preciso, eu vou buscar, eu tô treinada, né? Então, eu tenho condições de fazer. E é isso, e vai ali fazendo de tudo que pode, tudo que treinou, né, e entrega no dia da prova. Show de bola. Ô, Mário, uma das coisas também que a gente percebe é que, igual você falou assim, uma das coisas que me deixou muito chateada na época que eu tive uma contusão, né?
para qualquer atleta ficar machucado é difícil, né? E a recuperação, a volta também, fica naquela expectativa, eu volto logo, não volto, tem que dar o tempo certo, alguma coisa assim. E é sempre bom ter uma fisioterapeuta do nosso lado para poder trocar uma ideia com ela. E a Vanessa mandou um recadinho pra gente aqui, para poder falar se a Mari é uma paciente tranquila, se ela é ansiosa, como que é um pouquinho. Fala pra gente aí, Vanessa. Oiê, sou a Vanessa. Vou falar aqui um pouquinho da Mari, né? Essa atleta excepcional que se tornou. A Mari, o que eu pensei aqui rapidão não, quando eu recebi o convite para falar dela, o que eu poderia falar? A Mari é uma pessoa que eu admiro demais, não só como atleta, mas como pessoa, de verdade, uma pessoa que tem caráter, humildade, e ela vem, falando de atleta, vem de um crescimento profissional. Eu pude acompanhar um pouquinho, a Mari já está comigo acho que uns 4, 5 anos, eu estou perdendo as contas. E nos últimos anos ela teve uma evolução, que hoje a gente já sabe que ela já é uma atleta de alto rendimento, vem se destacando. E eu com ela venho aprendendo muito, muito, muito. Ela não imagina o quanto ela me ensina também em relação a lidar com treinamento, a lidar com treinamento família, a lidar com treinamento com as pessoas, em relação à disciplina, à determinação, que isso a gente não precisa nem falar nada da Mari, né? 100%. E ela mostra cada dia mais que a gente ser 100%, disciplina, a coisa vem e dá muito resultado. E além disso, ser essa pessoa, né? Simpática, agradável. Eu tenho assim, a Mari, ela sabe o quanto que eu gosto dela, a gente tem uma amizade e é difícil eu falar assim, são tantas coisas, e a cada dia que eu preciso, que eu treino, que eu falo com ela, que eu converso, a cada prova que ela ganha, ela vai me falando algumas coisas que eu falo, gente do céu, como eu aprendo. Então, quero desejar pra Mari aí uma boa sorte para toda essa jornada que vem ainda nesse ano. Um grande beijo, Mari. Valeu, Vanessa. Obrigado, viu, por você ter mandado aí esse recadinho aqui pra gente. É muito importante na parte dessa recuperação, né? A gente vê que a cada um que aparece aqui, a Mari se emociona, porque são pessoas que fazem parte desse seu processo inteiro, né? Sim, são pessoas extremamente importantes, né? Eu falo, é uma grande família, porque eles torcem, eles choram, eles cuidam, eles abraçam, eles acolhem. Então, assim, estão comigo o tempo todo. A Van é uma pessoa, assim, que é incrível. Eu falo que sem ela não estaria aqui e não estaria mesmo, porque o trabalho de recuperação que ela faz comigo, muscular, semanalmente, é, assim, extremamente essencial para qualquer atleta, principalmente um atleta, né, como eu, que busca muito resultado e treina demais. Então, a gente precisa dela, né? Sim. E ela também trabalha muito comigo essa parte emocional. Ela também, acho que não faz ideia o quanto ela me ajuda. Eu falo que ela é uma mãezona, né? Cuida, assim, com muito carinho e muscularmente, emocionalmente. E aí, fica aí também a dica para o pessoal que a gente precisa, sim, de uma fisioterapia de prevenção. Porque ajuda muito, né? A gente voltar aos treinos com a musculatura boa e vir de uma prova. E a cada prova que eu faço, é uma das coisas que eu sempre elogio muito, né? Eles todos. O quão importante você se alimentar bem, você treinar bem e você ter todo esse trabalho de prevenção. Porque eu acabo uma prova, eu recebo muitos comentários sobre isso. Você acaba a prova super bem. Sim. E eu realmente acabo super bem. E isso me deixa muito feliz a cada prova. Eu recupero rápido, eu não venho me machucando há 2 anos sem lesão e fico bem. Sabe, logo eu tô pronta para os treinos, tô pronta para o próximo desafio, então
é uma coisa que essa família aí me ajuda muito. Muito bem. Ô Mário, vou falar de alguns perrengues que atleta passa. Atleta passa perrengue, atleta profissional passa muito perrengue nessas provas fora. Sei lá, você vai correr, o tênis não tá legal, ou às vezes você já chegou a acordar atrasado para uma prova, alguma coisa que aconteceu que você fala, meu Deus do céu, não é possível que isso aconteceu comigo. Eu esqueci alguma coisa na mala, esqueceu de levar alguma coisa. Fala um pouquinho pra gente. Sim, assim, não passei por muitos perrengues, acho que por ser uma pessoa muito metódica, sistemática, enfim. Mas já passei alguns, sim, tem uma história aí, um perrengue chique, quando eu fui correr em Chicago e a gente não foi preparado para o frio. Assim, sabíamos que era frio. Sim. Mas... Que não era tanto. Que não era tanto. Levamos roupas, enfim, mas na hora de ir para a prova, a gente tinha que deixar as coisas no guarda-volume e por falta de experiência, não colocamos uma blusa, nada que fosse velho para descartar. Sim. Tiramos, colocamos no guarda-volume e ele ficou. E a prova lá, a organização assim, é impecável, então as baias lá de largada, os currais, tem os horários mesmo, né? E isso demora muito. Né? Por exemplo, eu larguei em um curral que o Danilo foi largar meia hora depois. Então, você fica ali passando um frio, assim, e as pessoas ficavam me olhando, acho que estavam morrendo de pena de mim, né? Ali congelando. E isso foi muito ruim, poderia muito ter atrapalhado a minha prova, porque eu saí com os meus pés, assim, os dedos estavam congelados, não sentia, sabe? Eu tava de luva, foi o que me salvou. Mas, assim, nunca mais errei, né? Tanto que o ano passado estivemos em Porto Alegre, estava esse frio de Chicago. Ficamos com a blusa até o último minuto e descartamos, porque eles têm uma ação muito legal, essas provas, que é de doação, né? Sim. Então, eles doam todos esses agasalhos, todas essas blusas. Então, por que não, né? Ajudar aí ao próximo e ficar quentinho ali até a hora da largada. E, recentemente, esse ano, em abril, passei um perrengue numa prova. Concluí, entreguei a prova, inclusive fui super bem, fui a segunda colocada, a meia maratona internacional de São Paulo. Foi em abril. Eu falei um pouquinho sobre no store quando eu cheguei da prova, mas não dei tantos detalhes, assim, até fiquei depois de comentar, me cobraram e eu acabou se passando o time ali, eu acabei não conversando, mas a minha equipe sabe. Eu estava com 7 quilômetros de prova e me veio uma imensa dor de barriga. Meu Deus. Começou aquelas cólica, que você fala, não vai ter o que fazer, né? E eu comecei desesperadamente procurar banheiro químico e tal, e enfim, mas eu tava nessa prova, eu tava num pelotão que o pódio estava ali, estávamos em 5. Então, entendi. Não tem como abandonar, não tem como parar, não tem qualquer 10 segundos, sei lá, ia perder 1 minuto, 2... para buscar, depois eu não ia conseguir. Eu fui administrando a prova inteira. Eu tinha 14 quilômetros ainda pela frente. E assim, fazendo força o tempo todo. Isso não ajuda, a dor só aumenta, né? Então, eu sabia que a dor ia piorar. E eu comecei, novamente, a conversar comigo mesma. E não tem como, você vai ter que conviver com essa dor. Apesar da dor de estar correndo, você vai ter que conviver com essa outra dor. E começou a ficar ritmada a dor. A cada 2 quilômetros vinha uma dor mais forte. E eu ali controlando. Mas concluí a prova, assim, naquela suadeira, né? Naquele alívio. E depois, assim... Pegou pódio? Peguei pódio, fiquei em segundo lugar ainda. Tá vendo só? Eu acho que foi motivacional chegar logo para acabar logo para aquela dor passar. Enfim, e tinha isso também, que eu olhava, eu estava com o ritmo muito encaixado. Apesar da dor, eu não perdi o ritmo, né? O que seria normal. Mas abandonar a cabeça. Então, quando eu concluí a prova, na hora que eu concluí, assim, eu parei, respirei, pensei, eu falei, Deus, obrigada por isso. Sabe, eu passei por um momento muito difícil e, assim, eu consegui, mais uma vez, negociar com a minha mente. E depois, conversando com a minha equipe, eles falaram, isso só prova cada vez mais o quanto você evoluiu como atleta. Isso só um atleta de alto rendimento que suporta essa dor. Porque você já estava com a dor da prova e suportou essa dor até o final. Então, eu procuro sempre tirar boas lições de coisas
ruins e isso me ensinou muito. Você sabe que isso é uma coisa que eu já tive uma curiosidade, porque a gente vai assistir, por exemplo, assim, São Silvestre. Eu me lembro que uma vez eu estava assistindo, acho que era a volta da Pampulha, uma coisa assim que tem lá em Minas. E eu falei, gente, se o cara estiver no meio, tá lá, é muita gente com força mesmo. O cara estiver no meio, dá uma dor de barriga, o que o cara faz, né? Ele corre, ele faz ali mesmo, o que acontece, porque não tem como, né, você parar. Aí falei, como é que você vai negociar, né, com o tempo? E agora você falou assim que realmente tem... Realmente. Não é todo mundo que consegue, mas... Mas muitos atletas passam e muitos fazem na roupa. Não tem jeito, não tem, quando não quer perder uma colocação, para você ver o tanto que a mente também tem que ser forte, para se entregar a isso, né? Mas é isso, a gente... Você sabe que se eu fizesse um negócio desse aqui e eu fizesse na roupa, eu ganhava, porque ninguém ia chegar perto de mim, eu ia disparar na frente e ninguém ia falar assim, pô, o cara ganhou sozinho, mas não vem ninguém atrás dele aqui, o cara fala, não aguento, 5 quilômetros ali, ninguém suportava, se estiver ventando... Eu mesmo já presenciei, já teve atleta... Nossa, eu passo mal, hein? Meu Deus, ou eu saio pro lado, sei lá, alguma coisa. Mas não é algo incomum, assim, é comum. Ô Mari, como que surgiu essa sua ida para Chicago, né? E o porquê que Chicago, a importância, né, que essa prova tem? Nós participamos, eu fui convidada, né, o ano passado para participar de um evento chamado Troféu Nike. Sim. É um evento organizado todinho pela Nike, um evento em pista, né? Foi lá na USP, na raia da USP. E era uma prova por equipes, nós fizemos 3 etapas e eliminando, né? Foi super legal, assim, e os grupos. E somos em 9 meninas e 9 meninos, tinha feminino e masculino. E esses times tem a capitã e o capitão, ela que nos convidou, a Alice, né? A Alice Yuri. Grande inspiração, até quando no momento veio o convite eu não acreditava, porque, tipo, quantas meninas no Brasil ela poderia ter escolhido, né, e veio me escolher, então eu fiquei assim, né, extasiada, super feliz. Enfim, fomos, né, participamos, e como prêmio, o time campeão iria para Chicago correr a maratona, porque a maratona de Chicago é patrocinada pela Nike. Sim. Então foi isso, então ganhamos o ano passado, em setembro, e vamos agora esse ano, em outubro, para a maratona. Outubro. Mas eu digo aquela primeira que você foi, daquela vez. Ah, tá. A primeira eu... Já era uma meta sua querer ir para Chicago? Era uma meta. Era uma meta, porque as majors, a maioria delas, a gente precisa ter um índice. Sim. Né? Você pode também tentar um sorteio ou comprar por uma agência, mas um método mais... mas você conquistar é muito bom, né, velho? Eu conquistei a minha vaga. Exatamente, é um diferencial, assim, né? Você até larga num pelotão melhor lá, mais na frente, enfim. E eu consegui, com uma maratona que eu corri aqui no Brasil, você tem que correr uma prova que seja oficial, uma prova federada, para você obter, né, o índice das majors. E eu consegui e foi isso. Foi muito especial, assim. Corri surreal, assim. Correr uma major é incrível. E você lembra o tempo certinho? Porque eu lembro que você fez... Sim. Eu fiz 3 horas e 10. 3 horas e 10. Inclusive... Eu ganhei um boné daquela época. Foi isso mesmo. Ó, você vê aqui o Danilão. Você me mandou mensagem, não foi? Olha aqui, Danilão, ó. Tá até hoje comigo, tá vendo só que lindão aqui? Trouxe diretamente de Chicago. É isso Você mesmo. vê que tá aqui, ó, zeradão, bonitão. E eu uso ele e eu guardo de recordação, porque é um presentão aqui. Diz o Danilo que vai trazer outro pra mim depois. Vai sim, mas ele prometeu. Aqui. Tá vendo, Danilo? Nós somos... Tô precisando de uma mochila também, do Chicago Bulls, uma calça. Eu tô usando moletom. 58, moletom, pra você poder fazer aqui. Ô Mari, conta pra gente agora aqui os momentos mais memoráveis, né? Porque, poxa... você tava... Uma coisa engraçada que eu vi que você falou agora. Você falou assim, nossa, quando eu recebi o convite, eu nem acreditei, né? Porque, ela poderia chamar todas as pessoas e tal. Nesse momento, cai a ficha, por exemplo, que você fala assim... Eu tô no meio da galera aqui, eu cheguei, né? Eu sou um atleta de elite, eu tô desse jeito. Porque às vezes, né, o pessoal falando, Mari, parabéns, você é ótima, você é a melhor, você não sei o que, tudo bem. Mas quando surge um convite desse, é porque realmente os números estão falando, né? Que tudo aquilo que você está fazendo, o resultado está aparecendo.
esses momentos, essas, vamos dizer assim, essa fase que você vive, e tudo aquilo que está envolvendo nessa essa sua vida de atleta, né? Passava pela sua mente um dia que você iria chegar onde você está, ou eu tenho certeza que você ainda quer chegar muito mais longe, mas você falava assim, poxa, né, lembrando lá, aquela primeira convite, corri, tal, e hoje onde eu tô, né? Conta um pouquinho, como que é isso na sua cabeça? Como é que você consegue ver tudo isso? É algo, assim, tem dias que eu falo ainda pro meu marido, muitas coisas eu não acredito que estou vivendo, né, e que irei viver. É incrível, assim, eu nunca treinei, nunca participei de prova e almejei nada disso, assim, é consequência, né, do que eu construí. Nunca tive um alvo, nossa, um dia eu quero estar ali, um dia, sabe, nunca foi assim. Então, realmente, quando eu tive contato ali com a Nike, em seguida veio a Mizuno, eu fui pro Havaí. E daí eu fui a segunda colocada, perdi para uma americana só lá no Havaí. Então aí você começa realmente tem algo a ficha assim, tá caindo, né? Realmente especial. Mas eu sou uma pessoa muito pé no chão, assim. Eu costumo dizer que ninguém é melhor que ninguém. Sempre vai ter, né, alguém ali na sua frente. Sim. Então eu trabalho para buscar, assim, os meus resultados, as minhas melhores marcas, mas é bem legal, assim, quando você vê que eu sei comemorar isso, mas sempre com o pé no chão, sim, sabe? Eu não sim. sou uma pessoa que me deslumbro, porque estou em contato com uma marca, acho super legal, assim, incrível, mas eu tenho muito pé no chão com relação a isso. Não, isso é sensacional. Por isso que eu acho que você é o que você é e você está chegando onde você está por conta disso aí. Aproveitar aqui, mais uma vez, não esqueça, hein? Se inscreva no canal, ative as notificações, dá like, compartilhe, fala para todo mundo que você está acompanhando a Mari com a gente aqui. Para você fazer a sua pergunta no chat, você tem que se inscrever no canal. Se inscreva aí, 1 minutinho, você já manda aqui o recadinho pra gente. Aproveitar e falar do Maridom Burger House, a melhor hamburgueria da cidade. Feito hambúrgueres com carne Angus, direto na parrilha, tá? É tudo assado e tal, tempero especial para você. Tem também aos finais de semana aquela costelinha barbecue sensacional. Tudo isso você encontra no Maridom. @ Maridom Burger, para você saber das novidades. Barone Transportes junto com a gente, a melhor transportadora para você que precisa de uma transportadora de qualidade, honestidade para logística da sua empresa. Fale aí com a Barone Transportes. Você vai encontrar tudo aquilo que você precisa para sua empresa com a qualidade, a credibilidade e a agilidade que só a Barone tem com você. O Rei do Pão de Queijo, aqui agora com 3 lojas em São José do Rio Preto, tá bom? Obrigado a toda a galera do Rei do Pão de Queijo, sempre junto com a gente também aqui no ar. A Encantare Mimos, a Encantare que presenteou a Mari com essa caneca personalizada, que pra Mari depois tomar o seu cafezinho e poder estar sempre aí curtindo aqui a gente e lembrar desse nosso bate-papo aqui hoje. Um beijão pra Renatinha, pra você que precisa de produtos, brindes e principalmente presentear alguém que você ama. Fale com a galera da Encantare Mimos, fale com a Renatinha, @ Encantare Mimos pra você saber, tá bom? Tem também o Mercadão Agropet, com preço bom, ninguém compete, com certeza uma loja, são 7 lojas, tá? Tem em Rio Preto, aqui são 5. Shopping Cidade Norte, Rio Preto Shopping, tem na Constituição com a Delegado, tem também lá na Avenida Nossa Senhora da Paz e também você vai encontrar o Mercadão Agropet, não só aqui em São José do Rio Preto, como também tem também na cidade de Ibirá e em Badiba City, tá? Na Fernando Costa também tem, e vem aí a 8ª loja do Mercadão Agropet. Tudo aquilo que você precisa, @ Mercadão Agropet. Temos um recadinho da Clínica Sivieri, a Clínica Sivieri do nosso querido Tiago Sivieri, também da doutora Fran, também mandando um recadinho pra gente aqui no Ar, que tá junto com a gente por aqui. Fala pra gente aí. Para garantir o melhor atendimento aos pacientes que buscam o tratamento contra a obesidade, Sivieri abriu em São José do Rio Preto a Clínica Sivieri, fruto da união entre ele e a médica Francine Sivieri. Ao todo, o corpo clínico dispõe de mais de 14 profissionais altamente capacitados em diversas áreas ligadas ao emagrecimento. Há nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, esteticista e os médicos. São mais de 17 anos de experiência com mais de 20 mil pacientes atendidos, mais de 2.000 bariátricas realizadas e mais de 4.000 cirurgias no total. Abre aspas, optamos por uma estrutura física moderna voltada ao bem-estar e qualidade do serviço oferecido aos nossos pacientes e para toda a
equipe de profissionais que atuam no local. Em um ambiente aconchegante localizado no bairro Nova Redentora, a clínica conta também com especialistas nas mais diversas áreas, como psiquiatria, oftalmologia, ginecologia, nutrição, psicologia e educação física. Fecha aspas. Finalizou o Tiago. Valeu, então. Ó, Clínica Sivieri junto com a gente por aqui. Logo, logo, a doutora Fran agora no mês de setembro, tá? Ela vai estar trocando uma ideia com a gente por aqui e vai ser muito bacana esse bate-papo, tá bom? Fique ligado aqui junto com a gente. Pra galera que tá no chat aqui, deixa eu mandar um abraço pro Renan. Boa noite, a minha internet tá muito ruim, mas tô tentando acompanhar vocês. Isso é que importa, viu, Renan? Fica tentando aí, sobe em cima da sua casa pra você tá junto com a gente por aqui. O Pinguim, boa noite, Hamilton, boa noite pra Mari também. Bom programa aí pra vocês. O Carlos também tá mandando parabéns, sucessos. A Vanessa Orlandelli, né? Parabéns, Mari, tá mandando aquele recadinho. A Rita Caldeira, parabéns, Mari. O Eliseu Ferreira, Mari é impressionante. Abraços aí também do Danilão. Quem mais aqui? O Alex Natalício, parabéns também pra Mari. E a Andressa Fernandes, parabéns, Mari, só sucesso, você merece inspiração. Muito bem. Falar em inspiração, quem é a inspiração de Mari? Você tem uma corredora que você fala assim, pô, essa atleta aí, eu sou fã dela, ou você já correu uma corrida com ela e sei lá, você fala, meu Deus, ela tá do meu lado, alguma coisa assim? Sim, eu sempre tive como inspiração, desde que a conheci, a Alice, né, que ela convidou a gente pro time, né, da Nike aí. E em 2019 foi engraçado que eu já acompanhava, já tinha como inspiração. Eu fui para Chicago e a Nike montou uma squad e ela estava na squad da Nike. Legal. Então eu tive a oportunidade de estar ali por perto delas, né? E falei, poxa, que legal, né? Olha só um time e tal. Sempre foi uma inspiração, uma menina doce, assim, humilde, sabe? E jovem e consegue, né? Inspirar e transpirar tanta corrida assim pra gente. Ela é uma grande inspiração pra mim. Muito bem. Quem mandou um recadinho pra gente, quer mandar um beijo especial pra você, é uma moça chamada Yara. Você conhece ela? Eu conheço. Vamos saber o que a Yara tem pra falar da nossa convidada. Conta pra gente aí, Yara. Oi, pessoal. Oi, Mari. Ai, que linda. Fiquei super honrada de poder vir aqui falar uns minutinhos da Mari, da minha relação com ela, que começou muito antes dela saber. Eu já era uma seguidora da Mari, mesmo antes dela me conhecer. Eu me identifiquei muito com a rotina da Mari, com o estilo de vida dela. Eu tive 2 filhinhas em 2017, e aí em seguida em 2018, 2019 eu comecei a correr também. E comecei a evoluir, e aí eu comecei a seguir algumas pessoas que eu me identificava muito, que tinham uma rotina parecida, que eram mães, donas de casa, esposas, que tinham que equilibrar tudo isso aí e que também gostavam de performance. E a Mari foi uma dessas pessoas que eu me identifiquei muito, então eu seguia ela, acompanhava ela, achava muito legal os resultados que ela vinha alcançando. Ela é uma corredora muito forte, muito persistente e foi desenvolvendo habilidades aí mentais assim, impressionantes que a gente vê aí no dia a dia com as provas dela, resultados incríveis que ela vem alcançando, e sempre foi uma inspiração. E o ano passado, eu tive a oportunidade de encontrar ela pessoalmente. A gente defendeu o mesmo time, né, que é o do Troféu Nike, o Dream Team. A gente venceu a competição, estamos indo, eu, a Mari, mais 6 meninas para os Estados Unidos, para Chicago, correr a Maratona de Chicago. E a gente teve a oportunidade de viver todo esse processo do Troféu Nike, com vários desafios do time. E depois, agora, toda a preparação para a maratona. A gente troca muita ideia, ela é uma pessoa incrível, com uma experiência enorme em vários aspectos de nutrição, de treino, de descanso. Ela é uma mãezona, então ela cuida de todas nós, com a experiência que ela tem, acaba dando vários toques que são super importantes pra gente. Então, assim, além de uma atleta incrível que vocês podem acompanhar aí pelo Instagram, é uma pessoa também maravilhosa, ainda melhor. Então, assim, hoje eu me sinto privilegiada de poder ter esse contato mais perto da Mari, poder admirar todos os resultados, torcer e ter todo esse apoio dela também, porque ela é uma pessoa incrível que me ajuda, tem me ajudado muito em todos os momentos que eu precisei.
tá bom? Então é isso. Então, falando um pouquinho, um beijo para vocês. Ah, valeu, Yara, um beijão, obrigado, viu, por você ter compartilhado um pouquinho aqui da sua história também com a gente. Conta um pouquinho da nossa querida Yara. Ah, vocês não fazem ideia da força que eu tô fazendo aqui pra não chorar, porque eu sou super chorona. O olho tá lagrimejando aqui. E a Yara é outra inspiração, aliás, todas as meninas que estão no time, muitas histórias, é que nem eu falei, os bastidores, né, é difícil a gente compartilhar, mas está sendo uma jornada incrível, né, foi desde o ano passado que a gente começou essa história juntas, e a Yara é uma grande inspiração, uma mãezona, eu e ela, a gente brinca que somos as mães do grupo, né, ela tem a minha idade, então a gente tem mais esse lado, né, maternal, de cuidado com as meninas, a gente ajuda muito elas nessa parte, assim, e somos muito parecidas, assim, né, cuidadosas, preocupadas e rotina e tal, a gente se aproximou muito, assim, e eu fiquei muito feliz, muito, muito, muito obrigada, Yara, pelo vídeo, pelo carinho, eu tenho enorme paixão por ela, por todas elas. Que legal, que legal. Eu tava vendo aqui, você nasceu em Fronteira. Sim. Não, Fronteira ali pertinho da minha cidade, eu nasci em Paulo de Faria. É pertinho. Pertinho, tá. Mas você morou muito tempo lá ou não? Eu morei um tempo em Fronteira, depois morei um tempo em Icém. Eu vim para Rio Preto em 99, já tem um tempinho que eu tô aí você aqui. Você foi modelo. Aqui em Rio Preto? Rio Preto. Eu comecei uma carreira, assim, pouca coisa, mas logo os meus pais cortaram, não rolou, sabe? Começaram algumas coisas que não foram legais. E daí já parti para estudo mesmo, continuar estudando, não tinha o que fazer. Ô Mari, hoje também assim, você tá, igual você falou, pô, é uma correria danada, né? É mãe, é esposa, é atleta, e tem seus treinos, alimentação, organizar tudo, e você é influenciadora também, né? Uhum. E a gente sabe que assim, uma coisa é você vender um produto, né? Olha, eu tô aqui com esse shampoo é legal, usei na minha cabeça, é bacana, tal, essa blusa, alguma coisa desse jeito. A maioria das vezes você está influenciando as pessoas em relação à sua vida. Isso. Aquilo que você faz todos os dias, né? Uhum. A sua rotina, acordar cedo, por exemplo, a hora que eu levo a Camila para trabalhar, você já acabou o treino, né? A gente já vai cedo, a hora que ela entra no hospital, já tá aquela correria. E você já percebeu também que isso aí passa, não que seja um peso, mas é uma responsabilidade, porque muita gente está se espelhando em você. Você abre uma live ali, você abre um ao vivo para você trocar uma ideia, o pessoal vem e te faz uma pergunta e fala alguma coisa, pede alguma dica sobre alguma coisa assim. Como que é tudo isso, né? Porque hoje em dia é isso. Hoje em dia, quem está fazendo as suas coisas e coloca na internet a sua vida, tem que compartilhar, tem que trocar uma ideia e tá todo mundo em cima. Sim, eu falo, ser inspiração para outras pessoas é algo que requer muito cuidado, né? Muito cuidado. E é algo que eu jamais imaginei, mas hoje eu tenho muito cuidado com isso, com o que eu passo para as pessoas, eu sempre estou ali prestando atenção em tudo, né? A gente tem que tomar cuidado com tudo, porque é que nem você falou, você está espelhando ali no seu dia a dia. É claro que eu tento também, não o tempo todo, ficar neurótica com isso, porque senão também você não mostra nada, Sim. né? Mas muitas coisas eu filtro hoje. O Instagram me ensinou muito também. O que a gente deve mostrar, o que a gente não deve. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas boas, mas tem muitas pessoas ruins. Tem muitas pessoas que estão ali diariamente para não te ver bem, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, aprendi muito e hoje eu acho que eu consigo mostrar realmente aquilo que interessa para o meu público. Eu consegui peneirar, né? Saber conhecer o meu público, né? Filtrar o que eles gostam de ver no meu perfil. Então tem coisas desnecessárias que não precisa, né? Eu trabalho com esporte, meu foco é esse. Os meus filhos mesmo, eu tenho um filho de 21 anos e um de 13, eles não gostam, então eu evito ao máximo, né? Às vezes mostro para demonstrar meu lado mãe, que eu tenho os meninos. Muitas pessoas às vezes até, nossa, você deu um filho adulto, tal, porque eu mostro muito pouco, mas eu respeito a privacidade deles, né? E tento evitar e focar
no que realmente hoje interessa, que é o meu trabalho, que é o esporte. Sim. A Kathleen tinha feito uma pergunta, se você consegue arrumar tempo para você se divertir e ter lazer. Consigo sim. E boa parte desse lazer, dessa diversão é viajar para correr. É só a viagem, chegar para conhecer um lugar, tirar uma foto com o marido, almoçar num lugar diferente, ou visitar um shopping, alguma coisa assim. Mas hoje o nosso lazer é esse, a gente se diverte muito, assim, né, viajando e treinando. Mas sim, a gente consegue, sim, muito menos do que antes, mas sim. A Márcia Gomes está mandando alôzinho, o Gustavo Soares, uma atleta disciplinada e bem focada nos treinos, o Saulinho, né, vai ser humilde assim lá nas 3 prateleiras, né, parabéns. A Yara Daltro mandando também um beijo, a Andresa também mandando alôzinho aqui pro pessoal que está acompanhando. A galera que está aqui na nossa live, não esqueça, tá, de ativar as notificações aqui e já vai, se inscreva no canal e já manda o alôzinho, a gente está chegando na última parte aqui do nosso bate-papo. Antes, porém, entretanto, contudo, mandar um salve aqui pro Igor Renato, que é o nosso barbeiro das estrelas, tá? Para você que tá afim de dar aquele corte de cabelo bacana, aquela barba bem legal, procure aí o Igor Renato Estúdio VIP, tá? Marca o seu horário lá que você vai conhecer e você pode trombar com o Zé Neto Cristiano, você pode com qualquer artista, porque tá sempre cheio lá, a galera tá sempre procurando o nosso querido Igor Renato, tá bom? Use Isis Lingerie, mandar um beijão aqui pra Érica Garcia, também para Isis, pessoal que está aí passando uma situação meio complicada, mas a gente está todo mundo em oração. Isis, um beijo para você aqui do tio Hamilton, tá bom? E para você que procura aí a melhor loja de lingerie de toda Rio Preto e região, use Isis, só você ir direto aí no Instagram, tem sempre aquilo que você gosta, para você que gosta de usar coisa boa. A Joe Wood, que faz aí aquilo que a natureza está jogando fora, você vai lá e encontra aquelas tábuas maravilhosas feitas no capricho, todo trabalho artesanal, para você ter uma tábua de carne, para você ter um abridor bacana, para você ter uma lareira, tudo isso a Joe Wood faz para você. @Joe_Wood, onde você vai ter mais informações, tá? A Blanco Marketing e Empreendedorismo, que tá junto com a gente por aqui, a Blanco Empreendedorismo tem aqui o nosso QR Code, tá? Pra galera poder acompanhar, e a Montana Automóveis também, sempre junto com a gente, tá? Só você clicar aqui, a nossa patrocinadora Master, você tem todas as informações. Rogério Simão, arte finalista, é o cara que faz todas as nossas artes, tudo aquilo que você vê bacana lá no nosso Instagram, tem a assinatura do nosso querido Rogério. E eu queria fechar aqui os nossos patrocinadores para falar do QAP. A gente não precisa passar o vídeo não, viu, André? Só vou mandar um alôzinho aqui, um recado pro pessoal do QAP, a galera que está nos acompanhando aqui, o pessoal que está sempre junto, querendo saber as novidades que acontecem. Já está liberado para você aí tirar aí o seu CR, o seu CAC, tá lá na QAP Brasil. Tem um pacote promocional de filiação, mais a capacitação e mais o CR. Assessoria completa para você. Tanto o preço à vista, tá? Quanto também parcelado em até 12 vezes. Procure aí o @QAP_Brasil ou então manda um WhatsApp para o 996127924, 996127924, tá bom? Para você saber as novidades. @QAP Brasil, para você tirar aí o seu CAC, para você fazer aí o seu certificado de registro junto com a gente por aqui, tá bom? Mandar um abraço aí a toda a galera que tá junto com a gente aqui online, obrigado de coração, mais uma vez aquele recadinho para estar sempre junto com a gente, seguindo aqui, trocando aquela ideia. Ô Mari, tem mais uma pessoa que mandou um recado aqui agora, que eu queria, André, a gente vai trocar a ordem, porque tem uma mulher que tem um recado importante para te dar. Eu queria que você falasse sobre essa mulher que vai aparecer aqui, porque não é muito comum essas mulheres aparecerem para mandar um recado bacana aqui pra gente, não. Vamos ouvir aqui. Oi, Mariana. Parabéns, viu, pela sua trajetória de sucesso. E o que eu posso falar da Mariana? A Mariana é uma mulher determinada, corajosa, não é? E esse sucesso todo que ela apresenta hoje é fruto de muita dedicação e esforço pessoal. Além de esposa, mãe zelosa e exemplar, ela ainda consegue ser essa atleta que todos nós conhecemos e admiramos. E é muito gratificante para nós vê-la assim, conseguindo conciliar a vida pessoal com os compromissos da carreira de atleta. Continue assim. Mais uma vez, parabéns, sucesso e receba nosso abraço carinhoso. Beijo grande para você.
Minha sogra. Sogrinha veio aqui para falar. Não é fácil uma sogra falar assim, não, né? Não, Agora aqui, eu tô parecendo o Faustão no arquivo confidencial aqui, a gente tá trazendo o pessoal. E agora tem duas figuraças que mandaram um vídeo aqui pra gente. Você conhece bem essas peças aqui, ó. Ô, louco, bicho! Ah, meu Então, Deus! Aqui falando da Mari, né? Estamos aqui, eu e o Benício. Nós somos muito suspeitos para falar. Nós somos muito fã da Mari, né? Ao longo de todo esse tempo, eu sempre fui um grande incentivador. Sou completamente apaixonado por ela. E o que ela tem feito no esporte é reflexo de quem ela é, sabe? Uma pessoa não chega no patamar que ela chega sem ter determinadas qualidades, sem ter determinadas características. Essas mesmas características ela traz para nós no nosso dia a dia, para mim, para os filhos dela, para o Breno, para o Benício, né? Para todo mundo que convive com a Mari. Existem uma série ali de características que são muito marcantes nela e que fazem toda a diferença. Ela é uma pessoa incrível, ela é extremamente carismática, inteligente, com uma determinação que não existe igual, né? Ela tem dentro dela uma vontade, assim, uma vontade de vencer, de ser uma pessoa diferente, que contagia todo mundo, né? Por isso que eu sou totalmente apaixonado por ela. Oh. E assim, ver a forma como ela foi, como ela chegou naquela prova em São Paulo, essa prova mais recente. Todas as provas são muito especiais, mas a forma como ela chegou, sabe, sendo escoltada pelas motos da polícia, eu não conseguia, eu me emocionei muito, sabe? A forma, aquilo me remeteu assim às grandes provas e trouxe também tudo que a gente passou na nossa vida, né? De toda essa dedicação dela, todo o empenho dela, e ela foi recompensada ali com uma vitória brilhante, né? Foi incrível, incrível mesmo o que ela fez. Não é, Beni? Fala um pouquinho da mãe. Ela é uma mãe incrível, a melhor que eu poderia pedir. Ela cuida de nós em casa, no dia a dia. Ela é muito carinhosa, ela sempre faz o que a gente precisa e nos ama muito. Eu amo muito ela. E... É isso, né, Beni? Ela é incrível, né? Incrível. Obrigado. Mari, loira, mamãe, por você existir na nossa vida. Você é uma pessoa incrível. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. O grande Danilão que está presente aqui hoje também, o Benício. Sensacional, né? Ai, demais. Muito obrigada aí pela homenagem. E é minha base, né? Sim. Sem eles, sem o apoio do Danilo, seria impossível. Porque a gente sabe que é difícil, né? Uma rotina difícil. E graças a Deus ele gosta do esporte. Então isso ajuda muito. O meu sogro, né, é uma grande inspiração para nós. Meu sogro era ciclista, não sei se você conhece um pouquinho da história dele. E então, assim, surreal o que ele faz por mim. Ele abre mão de muitas coisas, ele se desdobra no trabalho dele para me ajudar com o meu também, porque ele que me filma, ele que me fotografa. E sempre me apoia em tudo. Nunca ele fala não, sabe? Entra em todas as minhas loucuras. Até topou ir pro Havaí, sabe? Foi algo assim que... Vamos embora, vamos lá. Sabe? Tipo, nem era pra ele ir, mas ele quis ir, né? Mas tudo bem. É brincadeira. Ele é incrível, assim. Não, é a minha base. Não teria como sem eles, né? E sempre, todas as minhas chegadas, as minhas provas... os três estão comigo, né, no coração, em mente, o tempo todo, assim. Eu falo que o esporte é por eles também. Eu me sinto hoje uma mãe, uma mulher muito melhor do que antes, né. A corrida ensina muito, né, muita resiliência, muita paciência, muita força. E isso a gente leva para dentro de casa, né. Então não é só correr, é muito além disso. E
Bom, e é o seguinte, o Breno, ele tá fora, né? Tá porque fora. Ele estuda fora e tal, mas ele mandou um recadinho Ai, não pra acredito. você. Conta pra gente, Breno, fala alguma coisa pra sua mãe aqui. Meu Deus. Você acha que ele ia ficar de fora dessa homenagem? Fala pra gente. Bom, é um pouco difícil falar até da minha mãe, porque eu acho que a história dela, né, já meio que conta tudo que você precisa saber. Seja como mãe, ou como corredora, ou como qualquer coisa, ela sempre deu o melhor de si, sempre superou qualquer obstáculo, qualquer adversidade que ela encontrasse, sempre dava um jeito, sempre fazia o possível, seja por ela ou pelos outros em volta dela. E acho que acaba sendo por isso que todo mundo acaba gostando dela esse tanto, todo mundo acaba se impressionando com ela esse tanto, sempre. Seja meu pai e meu irmão, que ainda moram com ela, seja eu, que estou aqui a 250 km de distância, e seja seguidores dela, que moram muito mais longe. Todo mundo sempre se surpreendendo, sempre se impressionando cada vez mais. Sabe? É muito incrível isso. E acho que era isso que eu tinha pra falar, mãe. É evidente porque que todo mundo gosta esse tanto de você, todo mundo te admira esse tanto. Parabéns mais uma vez, mãe. Obrigado por tudo. Até. Ah, legal. Ah, que surpresa. Ele é super tímido, assim, nem tem rede, assim, atualmente tem rede social, mas não é muito ativo, mas que surpresa. Obrigada mesmo, meu filho, muito obrigada mesmo. Ele é São Carlos? Ele estuda em São Carlos. Estuda em São Carlos. Um abraço para você. Bom, e pra gente finalizar aqui, é claro que não poderia ter uma pessoa para fechar com chave de ouro essas nossas homenagens à nossa querida Mari. Eu acho que ele tá no meio do Rio, sei lá onde é que ele tá, mas ele mandou um recadinho pra gente aqui. Vamos saber o que ele tem para falar. Fala, Magrela! Ei! Minha ídola! Tá difícil gravar isso, tá? Chorão igual eu. Só eu sei. Tudo que você passou pra chegar aqui. Velho, te ama. Não aguento falar. Ai, velho. Esse é o pai da Mari. Tá mandando um alôzinho pra gente aqui também. Muito obrigado. Qual que é o nome dele? É Nelson Vila. O Nelson ele já tinha mandado ele aqui. Que tá. Mandou aqui pra gente um alôzinho. Ô, Mari, pra gente fechar aqui, mandar um abraço mais uma vez pra todo mundo que tá aqui com a gente aqui no nosso chat. Obrigado a todo mundo que acompanhou, né? Esse nosso bate-papo, que depois vai ficar salvo aí pra todo mundo aí, tá sempre junto aqui. Eu queria que você falasse o que vem pela frente nesse 2023 ainda. Tem Chicago aí agora em outubro, tem mais alguma prova até o final do ano? Como que a Mari tá se preparando? Como é que tá essa situação? A Briane, como é que tá toda essa preparação para essas provas nesse ano ainda? A prova-alvo desse ano é Chicago, né? Dia 8 de outubro. Se tudo correr bem, com certeza vai. Já correu, graças a Deus, se Deus quiser. Eu ainda tenho algumas coisas que eu quero fazer esse ano. A São Silvestre é uma delas, Sim. né? E eu tenho um índice aí para estar largando na Elite B, porque a São Silvestre ainda tem uma outra Elite, né? Sim. Elite A, que é a mulherada mais forte ainda. Então, é um dos sonhos ainda para esse ano. E se tudo correr bem, estarei aí ainda nessas duas grandes provas aí para correr bem. Boa. Mari, parabéns. Obrigada. Antes de tudo, obrigada. obrigado por você ter aceitado bater esse papo com a gente. Você estava naquela listinha minha que eu queria te trazer aqui há muito tempo. Parabéns pela essa trajetória sua como mulher, como mãe, como atleta, essa inspiração que você é, né? E eu sei que muitas pessoas hoje que eu sigo também aí, que eu sei que acordam de madrugada, que vão pro pedal, que vão fazer a sua caminhada, que vão fazer a sua corrida, pessoas que vão fazer o Iron, vai fazer alguma coisa nesse sentido. Muita gente se inspira em você. Eu sei que você hoje é inspiração para muita gente também. Eu sei que muitas vezes a gente tem que abrir mão de muitas coisas para poder fazer isso, e é importante aquilo que o Danilo faz, que está te apoiando, que está do seu lado, a família, né? Faz tudo isso para que você realmente possa ter os seus treinos, tudo para que tudo corra bem. Então, parabenizar você, a toda a equipe, toda a assessoria, a família que está junto, que Deus possa continuar pavimentando essa estrada da sua vida com muita coisa boa, com muita saúde, sabedoria
categoria e com muita medalha aí, que você possa não só representar Rio Preto, mas o Brasil lá fora e continuar sendo esse orgulho que você é para todos nós. Muito obrigada, Milton, mais uma vez pelo convite. Muito obrigada ao pessoal aí que participou, que assistiu, que torce, né, que mandam palavras também de incentivo. Quando eu faço prova, é assim, o carinho é gigantesco, sabe? Muitas vezes não consigo responder todo mundo, mas é muito bacana mesmo e, se Deus quiser, vou continuar aí. Pretendo continuar inspirando muitos ainda e com o meu esporte, com a minha transparência, com o que eu amo fazer, que é a corrida. Muito bem. Para você seguir a Mari, é @MariLuchese, tá? Você vai lá, é Luchese, que é Luchese, mas Luchese. Mari V, tem o V. V Luchese. Então segue ela lá para você saber mais, para você acompanhar o dia a dia dela, essa preparação e a torcida, tá? 8 de outubro, o pessoal vai estar aqui, vai ter uma galera junto com ela e vai estar todo mundo naquela torcida para que ela possa fazer uma prova para ser sensacional. E depois eu vou receber o meu boneco quando ela voltar aqui, que o Danilo prometeu também, tá bom? Lembrando aí, semana que vem, quinta-feira, o Gustavão lá da nossa querida AM vai estar junto com a gente por aqui, tá? A gente vai estar trocando uma ideia, vai ser muito bacana, vai ser muito legal, a comemoração do aniversário, né, dessa informática incrível aqui de São José do Rio Preto. Vai ter prêmios, vai ter sorteio, vai ser muita coisa bacana. Não esqueça, hein? Siga a gente aí no Instagram, @noarcoamilton. Já aproveita também, se inscreva no canal, ative as notificações, dá like e compartilha. Que Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Valeu!